falar hoje, que é de amor pelo Senhor. João capítulo 21, do verso 15 ao 17, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Daqui a pouco eu quero voltar nos versículos 18 e 19, a continuação do texto. Mas antes de entrar na exposição do texto em si, eu gostaria de gastar aqui um tempinho e dar um pano de fundo. Mais ou menos entre final de março ou começo de abril de 1994. Me lembro da data porque eu estava no início do meu ministério pastoral. Comecei a pastorear depois de alguns anos como ministro itinerante. Comecei a pastorear em dezembro de 1993. A nossa igreja era nova. Eu lembro que na ocasião nós tínhamos o culto de celebração do domingo. Tínhamos criado uma reunião na terça-feira à tarde como uma alternativa, principalmente, para aquelas mulheres convertidas que os maridos não eram e tinham dificuldade para o domingo à noite. Então era uma reunião pequena. E tínhamos uma reunião de ensino bíblico na quinta-feira à noite. Não tínhamos nenhuma outra reunião, tinha culto da moçada no final de semana. Eram essas três reuniões. E eu lembro que o culto de domingo tinha passado, tinha sido assim um tempo muito especial. E no final dessa pequena reunião da terça-feira à tarde, eu me lembro de uma irmã Maria, me rodeando. Ela estava por perto. Irmã Maria era uma pessoa muito tímida, introvertida, e eu imaginei que ela estava tentando criar algum espaço para se aproximar e falar alguma coisa. Tentei facilitar a vida dela. Eu falei: irmã Maria, quer falar alguma coisa? Ela falou: sim. Eu falei: fica à vontade. E ela chegou e foi logo dizendo: pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. Quando ela falou isso, minha vontade era brincar: olha, nenhum louco acha que é louco. Então, a senhora achar que não está louca não é nenhuma garantia. Mas eu percebi que ela estava muito tocada, muito quebrantada, engoli minha vontade, meu lado gaiato, minha vontade de brincar. E ela falou assim: domingo à noite, quando nós estávamos no culto, aconteceu uma das coisas mais impressionantes da minha vida. E eu perguntei para ela o que foi. Ela falou: pastor, quando nós estávamos no meio do louvor e adoração, ela diz, ouvi um barulho de ferro retorcendo e assustado olhei para cima, para o telhado. Nós tínhamos alugado um barracão simples, não tinha forro. O telhado era desses de zinco, toda a estrutura de metal. E ela falou: quando eu vi o barulho de metal retorcendo, ela disse: eu achei que o telhado estava desabando. Ela disse: quando eu olho para cima, o meu susto ficou maior ainda do que só com o barulho. Ela diz: o telhado da igreja se abriu, metade para um lado, metade para o outro, como alguém que enrola uma lata de sardinha, a tampa quando abre. Ela diz: eu estou assustado olhando aquela cena e de repente os céus se rasgaram. Ela diz: eu vi o Senhor Jesus. Ela diz: eu não podia ver o rosto dele, porque brilhava mais do que umas 10 mil vezes o brilho do sol. Mas ele estava rodeado de anjos. Ela diz: eu sabia que era ele, porque eu olho, um dos braços está estendido para o lado, a mão aberta. E ela diz: o que eu vi não foi uma cicatriz fechada, foi um buraco como se a marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz: quando eu olhei, eu sabia que era ele. Ela diz: mas a outra mão não estava estendida para o lado. A outra mão estava fechada, dedo em rixe, apontando na nossa direção. Ela diz: e eu ouvi uma voz estrondosa perguntando: tu me amas? Ela diz: pela segunda vez aquela voz trovejou. Ela falou: pastor, eu entendi porque a Bíblia compara a voz de Deus a um trovão. Aquilo era muito forte. E aquela voz trovejou: tu me amas? Ela diz: eu olhava para o lado e perguntava: ninguém está vendo isso? Ninguém está ouvindo isso? Porque ela falou: o culto continuava normal para todo mundo. Ela diz: e aquela voz trovejou a terceira vez: tu me amas? E ela diz: eu sei que aquilo não era só comigo, era com toda a igreja, mas de repente os céus se fecharam, o telhado voltou ao normal. Ela diz: e foi só então que eu percebi que aquilo era uma visão. Ela diz: pastor, eu fui embora para casa. E ela falou: não que eu tenha ficado doente, mas o meu corpo ficou debilitado diante da intensidade da visão. Ela diz: de domingo à noite, eu só me levantei hoje, a terça-feira.
ela diz, e eu vim contar isso para o senhor. E eu lembro de ter censurado a irmã Maria e ter dito, irmã Maria, como que a senhora vai embora de um culto desse, com uma visão dessa, sem falar nada, sem compartilhar nada? E eu lembro que eu falei uma bobagem, falei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira, imagina quando Ele quiser mesmo, né? Mas eu estou assustado diante daquilo, nunca tinha visto alguém relatar uma visão aberta tão impressionante do Senhor. Eu não sei o que fazer com aquilo, eu na verdade não entendi quase nada daquilo e dei a resposta que o crente gosta de orar, gosta de dar quando quer ganhar tempo. Vamos orar. Eu realmente iria orar a respeito, eu não tinha nada para dizer, novo, imaturo, sem saber como lidar com aquilo. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado, perplexo com aquilo. Passou a terça-feira, a quarta, e eu lembro que chegou a quinta, que era o dia da próxima reunião. Fui junto com outro colega pastor, nós dois éramos solteiros, fomos fazer uma visita no horário nobre, horário de almoço. É aquele tipo de visita que além de cuidar do rebanho, garantia a sobrevivência. Né? Era solteiro na época, e fomos almoçar com a família da igreja. Eu lembro que logo nos assentamos à mesa, aquele casal tinha 2 filhas, uma delas, a mais nova, estava em torno de 7, 8 anos de idade, a Tássia, e eu lembro que eu perguntei, né, para os pais, senti falta dela, eu falei, cadê a Tássia? Eles disseram, não vem almoçar. Eu falei, o que aconteceu? Não, ela está no quarto. Eu perguntei, disseram, não foi nem na escola hoje. Eu perguntei, está doente? A mãe falou, não. Ela diz, desde que essa menina acordou, tudo que ela faz é orar e chorar. Ela teve um sonho que impactou ela demais. E eu lembro que eu falei, uma criança não querer ir para a escola é normal, mas não querer nem comer, porque desde que acordou, estava orando e chorando com 7, 8 anos de idade, não me diga que é normal. Eu perguntei para aquela mãe, o que é que essa menina sonhou? A mãe disse, olha, ela sonhou que nós estávamos lá na igreja. E depois que terminou o louvor e a adoração no culto, o Senhor subiu a plataforma a pregar. Ela diz, de repente, o telhado da igreja se abriu pela metade. Eu pensei, vai começar tudo de novo. A visão não era a mesma, mas basicamente ela via o Senhor Jesus descendo. Ele se colocou em pé na plataforma e aquela mãe dizia, ele gentilmente te abraçou e disse, Luciano, pode sentar, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu com esse lado gaiato falei, o que emocionou tanto ela que eu não ia pregar? E a mãe disse, não, pastor, o que emocionou ela foi o olhar do Senhor Jesus. Ela diz, mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos. Ela falou, pastor, isso não é um sonho qualquer. Minha filha está debaixo de um impacto inexplicável e a verdade é que eu não consigo explicar o que aconteceu, mas naquele momento algo me pegou por dentro. E a minha oração é que te pegue também. Eu almocei o mais rápido que eu pude, eu estava perturbado com aquilo, num bom sentido, sem conseguir explicar, e eu lembro que eu me mandei o mais rápido possível embora, e foi só a conta de passar pela porta do apartamento onde morava, eu já me joguei ali pelo chão, e eu comecei a orar e dizer, Deus, o que é que está acontecendo? Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Eu falei, tem algo acontecendo. Eu falei, eu não sei explicar o que é que aconteceu, né, com essa menina, mas eu não tive o sonho, só ouvi a história, estou fisgado por algo inexplicável. Eu estava ali orando, falei, Senhor, qual o significado disso? Falei, não acho que o Senhor vai vir literalmente pregar no púlpito da minha igreja. Falei, se for, avisa aí, eu chamo a imprensa, vou ficar do seu lado, não vou sentar. Nós vamos fazer o maior sucesso junto. Mas eu falei para ele, tem que ter algo simbólico nisso. E eu acredito que eu possa falar, sem presunção, com o temor do Senhor, que, como os profetas do Velho Testamento falavam, veio a mim a palavra do Senhor. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, foi uma experiência profética incomum, fora do normal. E aquela manifestação para mim foi muito impactante. Aquela voz disse, é lógico que a visão é simbólica e não literal. E eu falei, qual o significado? E o Senhor disse, eu estou tentando falar com a igreja desde domingo e vocês não me permitem. Quando ele disse isso, eu lembrei da visão da irmã Maria. E eu entendi, já tinha passado a reunião do domingo, já tinha passado a reunião da terça-feira, e o Senhor estava falando ao meu coração, eu não quero que passe mais uma reunião sem que eu possa falar com a minha igreja. E eu falei, ok. Entendi o que era o pode sentar, eu tinha preparado, eu que estava na escala para ministrar na quinta-feira à noite, e o Senhor falou, você pode ensinar esse assunto qualquer outra quinta-feira, mas nessa eu tenho uma palavra específica para a igreja.
E o Senhor falou ao meu coração qual é o único texto da Bíblia que contém as palavras que a irmã Maria me ouviu falar na visão. E foi por isso que nós viemos a João capítulo 21. Eu não vou pregar a visão da irmã Maria, eu não vou pregar o sonho da Tássia, eu quero apenas trazer isso como um pano de fundo, né, para te mostrar como Deus me levou a entender algo muito impactante a partir do que a palavra de Deus diz. Essa pergunta de Jesus, repetida a Pedro, né, na verdade não é algo que se limite só a Pedro, é algo que se estende a todos nós. Né? E eu diria que ela é uma pergunta crucial. Por quê? Jesus está mexendo num assunto que muitas vezes nós não paramos para entender o seu valor e a sua importância. Mas naquele dia, pela primeira vez, me caiu a ficha. Eu comecei a perceber que quando Jesus quer discutir o assunto de se Pedro o ama ou não, ou se o ama como deveria amá-lo ou não, ou se estava no lugar que deveria ou não, ele não está abordando um assunto periférico. Quando foi questionado, nós lemos lá em Marcos 12:30, sobre qual era o maior mandamento. Jesus estava diante do desafio, da difícil missão de torcer a escritura da sua época, o Velho Testamento, extrair algo que se destacasse acima do resto. Jesus nem titubeou. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E de repente, pela primeira vez na minha caminhada com Deus, no meu ministério, eu percebi que esse era um assunto sério e que a gente não estava dando a devida atenção. Alguns textos da Bíblia que eu nunca tinha enxergado começaram a aparecer, e parece que eu comecei a enxergá-los pela primeira vez. Em Efésios 6:24, o apóstolo Paulo diz que a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor com amor incorruptível. Em 1 Coríntios 16:22, Paulo diz: se alguém não ama nosso Senhor Jesus, seja anátema. É uma palavra forte, pesada. Na melhor das opções, a gente a traduziria como algo abominável. Na pior, maldito. Agora, esse homem de Deus está se dirigindo aos cristãos, aos salvos. E diz: se alguém não ama a nosso Senhor, seja anátema. Ele está dizendo: não se admite um padrão de relacionamento com nosso Senhor Jesus que não seja de amor por Ele. E eu comecei a perceber que, de fato, o assunto era sério. E o Senhor falou ao meu coração: se esse é o maior mandamento, por que é que não se fala a respeito disso na minha igreja? E eu, de repente, comecei a pensar, falei: eu nunca ouvi, pelo menos não tinha ouvido até então, alguém pregar a respeito de amor por Jesus a minha vida inteira. Eu via ao longo das mensagens alguém fazer menção de se voltar ao primeiro amor, mas desenvolver o tema, eu confesso que eu nunca tinha visto. E a primeira coisa que eu pensei foi: os pregadores não estão fazendo um bom trabalho, porque é mais fácil você ver o cisco no olho dos outros que a trave no seu. E o Senhor me perguntou: e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? E eu emudeci. Eu não tinha uma resposta para dar, eu simplesmente emudeci. E o Senhor me disse: eu quero que você entenda e comunique algo, não apenas a essa congregação, não apenas aqui e agora, mas naquele momento eu entendi que isso seria uma tônica ao longo de todo o meu ministério. E Deus me fez ver e entender 3 fundamentos aqui dentro desse texto que eu quero compartilhar com vocês. Aliás, na época eu lembro que eu pegava muito no pé daquele outro pastor. A gente dividia o apartamento e ele vinha de uma escola teológica e todo sermão tinha 3 pontos. E eu ficava pegando no pé dele. Eu dizia: não pode ser 2, não pode ser 4, né? Tem que ser sempre 3.